pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta. Se você é nova, se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu sou Angélica, eu sou terapeuta holística, trabalho com florais de bar, com tarô. Se você quiser saber um pouco mais sobre o meu atendimento e como ele pode te ajudar, entra no link aqui embaixo na caixa de descrição. E nesse vídeo a gente vai falar sobre hostilidade no ambiente de trabalho. Esse vídeo foi sugestão de uma inscrita aqui do canal, ela deixou um comentário em um dos meus vídeos, tá? Eu vou ler o comentário aqui para vocês. E eu resolvi fazer esse vídeo através de uma perspectiva holística, né? De como a gente pode melhorar, como a gente se sente em relação a essa hostilidade no ambiente de trabalho, através do que eu estudo mesmo, de como eu trabalho, tá? Essas questões, tanto de forma terapêutica, como trabalhando com tarô, trabalhando com florais de bar. Eu vou falar um pouquinho sobre astrologia aqui também, apesar de não ser astróloga, eu estou estudando astrologia simbólica, né, nesse momento, então alguma coisinha eu já posso trazer para vocês para esclarecer essa questão. Então, a gente vai falar sobre essa questão da hostilidade no ambiente de trabalho e como lidar com isso. Um ambiente hostil geralmente é um ambiente que vai te causar, de alguma forma, sensações como medo, desconforto, você pode se sentir intimidado ou intimidada no ambiente de trabalho, né, considerado hostil. Isso acontece muitas vezes porque o sistema de relações trabalhistas que nós temos hoje, na grande maioria do mundo, né, é um sistema que rege as relações de trabalho. A gente tem quase que uma simbiose entre o patriarcado e entre o capitalismo. Então é um sistema que socialmente ele é mais competitivo, ele é mais endurecido, mais rígido, e ele pode dificultar um pouco a gente aprender a colocar as emoções, a gente aprender a ouvir o outro, porque o sistema foi moldado dessa forma. Então, a gente precisa, antes de tudo, quando a gente vai trabalhar com hostilidade, com uma sensação de que a gente está inadequado em algum lugar, a gente precisa entender como o sistema é formado. Quando a gente entende mais ou menos como ele funciona, não é que fica mais fácil, mas essa percepção torna a condição avaliável. A gente consegue avaliar melhor tanto o que está fora como o que está dentro. Né? Então, o primeiro passo é a gente olhar primeiro para a gente, como a gente se comporta. Segundo, saber que o externo se comporta dessa forma por uma questão social, por uma questão cultural e uma questão de formação ao longo dos anos. E como nós, mulheres ou homens, né? Mas no caso aqui a pergunta veio de uma mulher, então a gente precisa ver como nós estamos inseridos e como nós estamos lidando com esse sistema, da forma como ele funciona, para que a gente pelo menos consiga saber quem somos e até onde podemos ir em determinado lugar, tá? Então é muito importante a gente saber que as relações elas são descartáveis de trabalho, tá? O que eu quero dizer com descartável? A gente trabalha por produtividade, então se você deixa de ser produtivo numa empresa por algum motivo, obviamente, o pessoal vai desfazer de você, né? Então não importa se você foi produtivo durante 5 anos, 10 anos, 15 anos, mas de repente alguma coisa aconteceu, a empresa já vai começar a ter um problema com você, porque você está deixando de produzir, porque a gente vê um método que ele é baseado na produtividade, na competitividade, né? Em quem é melhor. E isso vem muito dessa relação entre, que eu falei para vocês, simbiótica mesmo, entre o sistema patriarcal que a gente vive, que nós estamos inseridos, e também com o capitalismo, né? De alguma forma foi bom durante muito tempo, porque teve uma produtividade muito grande, pessoas foram inseridas no mercado, né? Revolução industrial, enfim. Só que também tem um pouco desse cansaço, do burnout que vem, das hostilidades que vem de todo um sistema. Porque tudo que a gente tem na vida tem dois lados, que vai ter luz e que vai ter sombra, né? Até o que a gente vê que parece muito ruim também tem uma luz e também tem uma sombra. E a gente precisa entender como nós estamos integrando isso dentro de nós para que não soframos tanto assim, ou que pelo menos consigamos aprender a lidar melhor com essas questões, tá? Então, falando um pouquinho para vocês, né, sobre essa questão de como isso funciona, é legal a gente entender o nosso papel e saber fortalecer nossas características dentro do sistema. Tem um filme que provavelmente vocês já devem ter assistido, que é Moana, né, da Disney, e eu achei interessante, eu tava reassistindo esses dias, e eu falei, nossa, como Moana é um filme simbólico, né?
Tem uma cena, numa passagem do filme, em que o pai dela leva ela para um topo de uma montanha, onde todos os descendentes da tribo, que são chefes, colocam suas pedras, né? E o pai da Moana fala, meu pai colocou a pedra dele, o avô colocou, meu pai colocou, né? E você vai colocar a sua pedra aqui para mostrar, né, a sua honra à aldeia, ao local, e como chefe daquela aldeia. E ela fica assim, eu vou colocar a minha pedra. E é interessante que todas as pedras que estão dispostas lá, elas são iguais, né? Elas são rígidas, elas têm o mesmo formato triangular, elas têm uma forma muito reta, porque pedra vem da terra, é o material, é reto, né? Forte, pesado. E se a gente for ver, ela meio que representa também essa característica do masculino, né? De ser mais firme, mais forte, sem muitas curvas, né? Aquela coisa meio fechada ali. E aí ele fala que a Moana vai colocar a mesma pedra ali, igual a que ele, o pai dele, né, o avô dele colocaram ali naquela aldeia. Então você vê que foram homens construindo aquele sistema. E aí no fim do filme, depois de toda a jornada da heroína, da Moana, né, ela volta e ela coloca, o mar oferece uma concha para ela e ela coloca em cima daquelas pedras a concha, uma concha, não uma pedra. Ou seja, é a assinatura dela, né? É a forma como ela é. Ela não é mais como seus pais ou os pais dos pais. Ela é ela. Então é simbólico, é você encontrar o seu caminho dentro de um sistema que era todo igual, né? Então ela coloca uma concha que é cheia de formas, de pontas, colorida, vem do mar, que é o mar o quê? Emoção, né? São as emoções. Concha, se a gente for ver, as deusas gregas é o símbolo de Afrodite, né? De Vênus. E aí a gente pode, é interessante, né, trazer essa questão da emoção, do feminino. Então ela colocou o toque feminino dela num ambiente que era todo masculino. Então tudo pedra quadrada ali, né, com firme, forte, rígida, né, porque pedra, você é duro como uma pedra, né, que é o masculino, né, que é parte dessa energia mesmo, né, do yang. E aí ela coloca uma concha do mar, né, com formas vindo da água, as emoções, símbolo de Afrodite. Né? E aí é interessante a gente entender que mesmo no mundo rígido, difícil, que a gente precisa competir, porque senão a gente fica para trás, a gente tem que achar o nosso interior, principalmente que a gente que é mulher, o nosso feminino, né? Então a gente vê que a gente pode colocar o nosso centro, o nosso eu, sem deixar também que aquela estrutura se abale toda, porque quando a gente quer quebrar uma estrutura que é forte durante muitos anos, também fica muito difícil, que é essa questão, né, do mercado de trabalho ser uma estrutura rígida e uma estrutura competitiva há muitos anos. Então vai ser difícil a gente quebrar isso, vai ser difícil quebrar essa hostilidade. Por isso que a gente tem que achar o nosso eu, como a Moana, que colocou a concha em cima das pedras. É o seu eu, como você se comporta, mas ela não quebrou aquela estrutura, ela apenas complementou com o que ela é. Que eu acho que é isso que a gente deve saber fazer, porque a gente quer muito quebrar, derrubar, desfazer. Talvez a gente precise integrar o que somos para que a gente consiga fortalecer a nós mesmos nesse processo, tá? Então isso aqui é interessante de falar, porque eu achei que era uma introdução que traria para você um simbolismo, tá? Mas eu vou ler agora, então, o comentário que essa inscrita deixou no vídeo, tá? Ela fala assim: você poderia falar sobre fracassos na vida profissional? Eu tento ter estabilidade nos empregos e não consigo. Por exemplo, sinto uma hostilidade nos ambientes de trabalho que já passei. Às vezes, vindo do chefe ou colegas de trabalho. É como se a minha energia fosse repelida do local e não aguento. Acabo pedindo a conta. Vi um vídeo da Cristina Cairo, né? Que diz que o local e o emprego não era para a pessoa quando a pessoa não para em emprego nenhum. Já estou desistindo de trabalhar de forma formal, que seria CLT, né? Então ela deixou esse comentário em um dos vídeos e eu falei para ela que ia fazer o vídeo, sugeri alguns outros vídeos sobre fracasso também que já tinha feito e resolvi trazer para vocês então agora um pouquinho sobre essa questão. Bom, primeiro a gente precisa identificar, como eu falei para vocês, quem você é e o nível de maturidade que você tá, que é essa questão de encontrar o seu ponto dentro do ambiente que é hostil, tá? Então é preciso um trabalho de autoconhecimento, é preciso um trabalho de perspectiva, de olhar para a situação, de olhar para si e ver como esse processo tudo funciona. Eu trouxe algumas cartas de tarô para exemplificar rapidamente aqui,
Provavelmente quando você tá assim, sentindo essa hostilidade, essa sensação de fracasso, você tá nessa energia do 10 de espadas, tá? O que é interessante fazer quando você tá aqui nessa energia? É você trabalhar uma mudança de perspectiva. É você encontrar o que está acontecendo. É olhar para a situação de uma outra forma, tá? Que é aqui, né, a musa pendurada, que é um pendurado do tarô. Então, mudar essa visão, entender que você está numa situação de se sentir, né, fracassada, tendo que pedir as contas, entendendo que o sistema é hostil por si só, provavelmente não vai mudar tão cedo, infelizmente, né? A gente precisa fazer como a Moana, né? Em cima dessa dureza, dessa coisa mais firme, né? Pedra, terra, a gente colocar a nossa emoção, a nossa concha, o nosso eu. Então é interessante você olhar para si através ou de um processo terapêutico ou de uma reflexão interna, né? De quem realmente você é, o que você está fazendo nesse mundo, para que você veio, como você está lidando com a hostilidade alheia, o que essa hostilidade tem trazido para você como crescimento e expansão, que por mais difícil que seja, ela traz um olhar sobre a gente, muitas vezes, daquilo que a gente precisa trabalhar. Nosso posicionamento, a forma como nós vamos nos posicionar, o que a gente precisa guardar, o que a gente pode expor. Então, são várias questões que precisam ser vistas aqui. Que eu acho que esse olhar diferente para a situação pode te ajudar a esclarecer o X da questão, como lidar com essa hostilidade a partir de você, não do outro, tá? A segunda coisa que é interessante você fazer é você observar o que você espera de um trabalho. Que histórias você ouviu sobre trabalho e o que você reforça para si mesmo de como um trabalho deve ser. Às vezes a gente estabelece relações de trabalho, a gente vai trabalhar, vai para o mercado de trabalho muito pautados ou pautadas em crenças que a gente ouviu, em comentários, em formas como a gente acha que a vida deve ser, como o trabalho deve ser, como a gente deve ganhar dinheiro. Então é interessante a gente fazer uma investigação dessas crenças, desses pensamentos, só para a gente entender como a gente está pensando sobre uma questão. Tem um vídeo aqui sobre crenças limitantes que eu falei que às vezes você vai fazer uma afirmação positiva e a crença limitante vem na sua mente como um desafio, né, à afirmação. E é legal quando essas crenças aparecem porque a gente pode entender onde está o nosso bloqueio, onde a gente está sendo bloqueado por um pensamento que vai fazer com que a gente não avance na vida. Então, olha o que você está esperando de um trabalho. Às vezes também você pode estar vivendo uma ilusão de como deveria ser o mercado. Você não está olhando para ele como ele é, mas como ele deveria ser. Para a gente mudar algo, a gente tem que olhar o real do algo. Não é como ele deveria ser, como eu gostaria que ele fosse, mas é como ele é. Como ele é, como esse mercado é, como essas relações trabalhistas são, como eu posso me inserir dentro disso sem sofrer tanto. É claro que existem questões que são, gente, muito mais graves, né? Eu não sei qual tipo de hostilidade que essa inscrita aqui sofreu, mas tem questões de assédio moral, assédio sexual e outras questões, né? Que aí sim a gente precisa de um recurso trabalhista, de uma lei trabalhista, de um advogado, de uma advogada, para nos auxiliar, processar a empresa. Tudo isso está dentro do que deve ser feito. Então depende muito do que está acontecendo, que tipo de hostilidade é essa. Então você precisa entender tudo que você pensa sobre trabalho, tudo que acontece com você, sem colocar ilusões de como deveria ser, mas agindo no como é, tá? Isso é muito importante. Observar se nesse trabalho há medo, intimidação ou é só uma insatisfação com o local. Existe, às vezes, a insatisfação que a gente tem com o local porque as pessoas não nos tratam tão bem, existe fofoca, um salário que não tá tão legal, um plano de saúde que pode ter sido retirado depois que você entrou. E aí isso causa uma insatisfação que acaba fazendo com que a gente enxergue as relações que já são difíceis todas como hostilidade. Então a gente precisa entender se há medo e intimidação reais ou se há uma insatisfação. É saber separar o joio do trigo.
Então, se há realmente um medo, uma intimidação, eu sinto síndrome do pânico quando eu vou para aquele local, eu não me sinto bem, né? É porque realmente está tendo um problema que precisa ser trabalhado ali. Ou precisa ser levado para um supervisor, né, para um gerente. Às vezes a gente vai levar o problema e a gente vai mandado embora, por quê? Porque a empresa não sabe lidar com questões de desafios de outras pessoas, né? Porque é um sistema patriarcal, como eu falei para vocês, junto com o capitalismo, que é simbiótico. Eles estão em simbiose. E aí, o que acontece? No patriarcal é muito difícil ter voz, né? É mais difícil. Então a gente tem que saber contornar os caminhos. Então a gente tem que saber agir com inteligência para lidar com isso, né? Porque se a gente quiser quebrar essas pedras ali, já pensou se a Mona falasse assim, pai dela, eu não quero quebrar essas das pedras. Ia ser mais difícil. Então o que ela faz? Ela coloca a concha. Ela encontra o caminho dela dentro daquela estrutura. E é isso que eu falo para vocês. Mesmo como homens, mesmo como mulheres, a gente sabe que o sistema é patriarcal, tá? E ele prejudica tanto homens como mulheres. Né? Tem seus benefícios? Tem, mas também tem seus malefícios. Mas dentro disso, como a gente encontra o nosso caminho? Tá? Entendeu? Então a gente precisa observar se é medo, se é intimidação ou se é insatisfação, pra gente saber o que fazer, tá? Essa é a melhor forma também. Agora, uma sugestão holística que eu dou pra você aqui, trabalhar com a astrologia, né? Tem uma questão no mapa astral que é o nosso nó do norte, que é para onde a nossa bússola aponta, que é o nosso propósito, que é aquilo que a gente veio fazer, melhorar aqui, e que geralmente tem a ver com aquilo que a gente vai ir bem na vida. Então, o nó do norte, você consegue saber ele pela sua data de nascimento. Eu vou deixar uma tabela aqui, um link aqui embaixo na caixa de descrição para você encontrar o seu nó do norte, tá? Por que é importante? Porque às vezes o nó do norte ele vai apontar, às vezes não, ele sempre vai apontar para algo que você vai precisar desenvolver, mas que vai te trazer satisfação pessoal. E às vezes você está indo para locais trabalhar que não te trazem satisfação pessoal ou que trazem essa hostilidade porque você está indo contra o seu nó do norte. Você não está de acordo com aquilo que você veio fazer, com aquilo que está a sua bússola, sabe? Para onde você segue. O nó do norte é mais ou menos isso. Para onde eu sigo, né? Para onde eu vou? Então, ele te leva para esse local. Então, é interessante você entender. Por exemplo, o meu nó do norte, ele tá em Gêmeos. Para mim, sempre foi muito difícil, por exemplo, trabalhar a questão de comunicação. Eu sempre fui muito fechada, muito introvertida e, assim, uma timidez muito grande. E aí, onde eu encontrei a expressão do nó do norte? Aqui no YouTube. Olha que interessante, né? O nó do norte é a comunicação. Quanto mais eu me comunicar, quanto mais eu saber colocar a minha expressão, a minha voz, mais eu vou evoluir como pessoa. Então é interessante você que fez essa pergunta e todos vocês que estão assistindo esse vídeo procurarem o nó do norte de vocês para saber qual é a bússola, para onde a bússola de vocês, o coração de vocês está apontando. E entender se você está indo para esse caminho. E se não tiver, que você busque formas de encontrar esse caminho, de trilhar esse caminho, tá? E outra coisa que é interessante em relação ao mapa astral é olhar o seu Quiron. O Quiron no mapa astral da gente, ele fala sobre a ferida que transforma, né? O meu Quiron também tá em Gêmeos, olha que loucura, né? E é interessante, né? E como que eu precisei adaptar isso. E é uma coisa que é um aprendizado que você vem trazendo. Então, agora o Quiron é você vai precisar fazer o seu mapa astral para achar o seu Quiron. Eu vou deixar o link aqui, tá? Para você fazer o mapa. Eu acho que você vai penar um pouquinho, porque com uma astróloga, um astrólogo é muito mais tranquilo fazer, né? Eu fiz o meu em 2013 com uma astróloga, meu mapa astral. Então, achando o seu Quiron também é interessante você entender a ferida que você tem, que você veio trabalhar. Isso vai ajudar você a encontrar melhor, se encontrar no trabalho, tá? No que é bom pra você, no que vai te fazer se sentir melhor. Não é que você tenha que seguir carreiras relacionadas, né, ao seu nó do norte, aonde está o seu Quiron, que você precisa trabalhar, mas é interessante porque é uma forma de você se autoconhecer. Então eu, como estou estudando astrologia, achei interessante trazer para vocês essa questão. Eu ainda não faço mapa astral, mas como estudante, eu sugiro que você use essas duas ferramentas que eu utilizei, que eu acho que podem ajudar também você a se encontrar, tá bom? A próxima sugestão é você tomar um floral chamado Wild Oat.
que é um floral para propósito de vida também. Então, ó, você faz o seu nó do norte, vê onde ele tá, onde já falta a sua bússola, seu Quiron onde tá, e toma esse floral, você vai ver como as coisas vão dar uma clareada para você. Só que você precisa fazer os movimentos para mudar, tá? Para trabalhar com toda essa sensação de hostilidade, porque talvez tudo isso esteja te mostrando que talvez esse não seja o seu caminho. Não que seja o trabalho formal, mas talvez seja um outro trabalho, talvez formal, talvez CLT, talvez não. Então encontre esse ponto, saiba quem você é, tá? Dentro de si mesma, ó, você precisa sacerdotisa. Lembra que a gente falou sobre a Perséfone aqui, né, do tarô mitológico? Esse aqui é o Videntes da Luz. Eu sempre falo errado o nome desse tarô, gente, mas é Videntes da Luz. Eu falo buscadores porque não sei, mas é Videntes da Luz, tá? Então, no tarô mitológico a gente tem a sacerdotisa, que é a Perséfone, né? Tem vídeo aqui, que é a busca do eu. Então, a sacerdotisa é olhar para o interior, olhar para o eu, né? Me conhecer. A partir do conhecimento de mim mesma, de mim mesmo, eu sei o que eu quero, né? Para onde eu vou. E aí eu consigo, ó, o mundo, o mago, criar novas oportunidades. Eu consigo planejar melhor, lidar com as minhas questões, manipular aquilo que eu tenho para mim, né? Os elementos que seriam as minhas ideias, os meus pensamentos, as minhas emoções para chegar onde eu quero, tá? E aí, obviamente, você chega no mundo. Por quê? Porque você trabalhou todas aquelas questões. Você estava lá no 10 de espadas, né? Lembra? Aí você passou pela mulher pendurada, né? O pendurado. E aí você viu uma nova perspectiva. Você foi lá e trabalhou, estudou. Você viu onde estava o seu nó do norte, para onde ele está apontando, para onde aponta a sua bússola, para onde você segue. Você viu o seu Quiron, onde você tem uma ferida que vai te fazer crescer se você trabalhar, né? Aí você vai, trabalhou a sua sacerdotisa, olhou para dentro, se entendeu. A partir disso você criou metas, desafios, o mago, você criou oportunidades e você chega no mundo, né? Que é o seu lugar no mundo, saber o que você quer, saber onde você tá. É essa a jornada, tá? Então, para isso você precisa de todo esse trabalho de identificação, entender como funciona fora, entender como funciona dentro e colocar a sua assinatura nisso tudo, como você vai integrar essas questões, tá? Então é importante que o olhar seja primeiro para você, para se entender, para saber, dentro do que você é, nesse sistema enrijecido de pedras, como você pode colocar a sua concha como a Moana, né? Colocar a sua assinatura, o seu eu, para que você construa a sua história, a sua jornada. Então, como eu falei para vocês, esse é um vídeo que a gente fala sobre terapia holística, então a hostilidade, dessa forma que eu lidaria, que eu lido e que eu passo para as minhas clientes que estão com esse problema também, é você entender você primeiro, tá? E depois saber como você vai colocar você nessa estrutura. Não negando de todas as formas que existem abusos de todas as formas e que eles precisam ser trabalhados com lei trabalhista, com advogados, com processos, quando necessário, tá? Porque existe a hostilidade simples, a fofoquinha, né, aquela coisinha, mas também existe coisas bem pesadas, que também não dá para ficar só olhando para o nó do norte, para o Quiron. A gente precisa de um advogado, a gente precisa de lei e a gente precisa de processos, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que você inscrita aqui me mandou essa pergunta num vídeo tenha te ajudado a esclarecer essa questão. Não é fácil, vai precisar de um trabalho longo de autoconhecimento, mas eu acredito que você consegue. Porque se você está assistindo esse vídeo, se você se interessou em mandar uma pergunta, é porque você está interessada em solucionar essa questão. E esse é o primeiro passo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!